atleta e eu jogava voleibol num clube como sócia militante, que eu jogava na escola e fui chamada por um clube. E esse clube já era 4, 5 vezes campeão paulista naquela categoria. E a política do clube era justamente buscar crianças nas escolas para formar o seu time. Isso aconteceu no ano de 1976. E naquele início de ano, então, quando vieram as crianças para o clube, 3 atletas foram barrados porque eram negros. E aquilo fez acontecer um movimento no clube que todas as categorias de voleibol saíram do clube em plena ditadura militar e com o técnico do clube na época afirmando essa condição. Nós saímos do clube porque 3 atletas, 3 crianças negras foram barradas por conta da face delas. Não há dúvida, eu vou repetir, não há dúvida que há, né? Não resta a menor dúvida de que ainda existe, né? O que eu pergunto a vocês é o quanto isso impede de um atleta fazer sucesso, né? Que a gente vai conversar no próximo bloco, mostrando inclusive os atletas que fizeram sucesso e se é mais difícil para eles fazer sucesso. A gente volta já já. Talvez antes de fazer isso. Jet Oil, a troca de óleo especializada da rede de postos Ipiranga. Está de volta aqui o Arena Sport TV. Dê uma olhada na relação de atletas que nós separamos, com perdão das eventuais ausências, atletas de absolutamente sucesso no mundo do esporte. Em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, Jesse Owens conquistou 4 medalhas de ouro, uma delas nos 100 metros rasos, a prova nobre do atletismo, e provou ao mundo e a Adolf Hitler, presente no estádio, que a superioridade ariana não passava de uma teoria sem fundamento. Cassius Clay também lutou contra o preconceito. Em 1960, tornou-se campeão olímpico. Como forma de protesto contra a convocação dele para a Guerra do Vietnã, jogou a medalha olímpica nas águas do rio Ohio. Em 1974, já como Muhammad Ali, disputou o título mundial dos pesados contra George Foreman no Zaire, porque estava proibido de lutar em solo americano. Nas Olimpíadas de 1968, James Smith venceu os 200 metros. John Carlos terminou em terceiro. E logo após receberem as medalhas, fizeram o símbolo do movimento Black Power e foram banidos pelo Comitê Olímpico. Nos últimos tempos, atletas negros se tornaram grandes destaques em modalidades que eram dominadas por brancos. Tiger Woods venceu 14 títulos dos 4 principais torneios de golfe do mundo e passou a ser um dos maiores golfistas de todos os tempos. Lewis Hamilton foi o primeiro negro a pilotar um carro de Fórmula 1. Logo na estreia foi vice-campeão e na segunda temporada conquistou o título mundial. Você vê, e não se falou aí do futebol, né? Ademar De Ferreira Pelé, da Silva. aqui do Brasil, ficou mais pelos estrangeiros, né? Mas, poxa, aqui no Brasil, Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, João Carlos de Oliveira, Nelson Robson Caetano, Nelson Prudente, o Pelé, e no futebol não dá nem para ficar citando. No basquete, Michael Jordan, o maior jogador do mundo. O adversário do Cassius Clay da luta foi um lutador excepcional. Você vê de alguma maneira, Jairo, uma mudança? Quando você vê, por exemplo, Tiger Woods no tênis, Lewis Hamilton na Fórmula 1, tem algum significado ou é eventual? Não, com certeza tem um significado forte.
né, porque mostra um obstáculo sendo superado, ou seja, o obstáculo do acesso primeiro, né, e depois o de conseguir sucesso no esporte. É interessante nós observarmos algumas coisas. A sociedade, de uma forma geral, ela criou 2 valores associados ao futebol que têm que ser muito bem refletidos, né, relacionados à temática racial. O primeiro deles é que esse seria um espaço neutro, né, onde nós teríamos um corredor de possibilidades de ascensão social para os negros, né? O futebol, que ele não encontraria em outros setores da sociedade. Quer dizer, isso tem que ser muito bem pensado, né? Eu vou já dizer o porquê. E um outro elemento também é que esse é um espaço livre de preconceito nas relações interpessoais, né? Quer dizer, a partir da pesquisa que eu desenvolvi, relato dos próprios jogadores, né, colocaram justamente em xeque esses 2 valores. Primeiro porque, quer seja por questões salariais, quer seja por questões valorizativas, né, esse não era, assim, em suma, um espaço no qual estava assegurado que o negro fosse conseguir entrar e não sofrer influência do preconceito que está na sociedade como um todo. Ou seja, o futebol não é um local neutro, ele é um local que está dentro da sociedade, a sociedade é preconceituosa, óbvio, o preconceito também alcança o futebol, né? E na fala dos jogadores alcança de diversas formas, quer seja nas relações com os demais jogadores, quer seja nas relações com os dirigentes, quer seja na relação com a própria torcida, com a torcida adversária, quer seja em pequenas demonstrações, como, por exemplo, quais são os nichos, os grupos que são formados, horário de pagamento, para ser uma coisa simples, né? Quem ganha o bicho no dia, quem não ganha o bicho no dia, como que o dirigente se dirige ao jogador propriamente dito, quais são os jogadores... Isso se diz ao longo da história ou chega Não, até os dias chega de até hoje? hoje, isso é dado recente, né? Quem é o capitão, quem não é o capitão, quem fala com a imprensa mais, quem fala com a imprensa menos, quando o time resolve, quem vai mediar as relações com a imprensa, valor de contrato e outras possibilidades como essa. Ou seja, esse é um espaço que tem que ser muito bem observado por conta disso. Ele cria, de certa forma, algumas ilusões aí, entre aspas, que a gente tem que conseguir estar lidando com elas. Mesmo que nós observemos no esporte ou no futebol em específico uma maior concentração de jogadores negros. A gente vai pensar, por que tem essa maior concentração de jogadores negros? Você está me fazendo pensar que eu sou iludido. Não, de repente, o que acontece é o nosso olhar, né, que quando se volta para outras esferas da sociedade, nunca vê negros. E de repente olha no futebol e vê uma super representação de negros. Mas os negros que ali estão não necessariamente são jogadores, como se pensa, mais valorizados, que recebem mais, que conseguem fazer um tipo de passagem que é muito interessante, que é a passagem para dirigente, que é a passagem para técnico, né? Um trabalho que eu escrevi há um tempo atrás, eu intitulei da seguinte maneira: zagueiro raçudo sim, técnico estrategista não. O dilema do negro no futebol brasileiro. Correto? Então é meio que pegar o futebol, ver as posições, ver as funções, né? Ver quais são as funções mais valorizadas e o negro não está nessas funções. Que é a função de dirigente, que é a função de técnico, ele é pouco representado aí. Jairo, eu tendo a concordar com você, mas eu fico com uma dúvida que é a seguinte: será que não era esperar demais que o futebol fosse diferente do resto da sociedade? Quer dizer, eu tanto concordo com você que eu nem sequer esperaria que fosse diferente. E me ocorre uma pergunta bem grosseira, né? Assim, por que no futebol há mais espaço do que nas outras áreas de atividade? Sim, por conta da forma do acesso que se tem no futebol. Ou seja, né, é um acesso facilitado. No futebol, pelo menos, o acesso é amplo. O acesso é amplo, por enquanto. Ou mas seja, isso é do ponto de vista social, não é nem racial. Ele engloba o racial também, né? Mas não é o fator predominante. Até com essa mudança que está tendo agora com relação à base em si, ou seja, várias escolinhas, os clubes mandando representações, né, formando escolinhas em outras cidades, quase sempre escolinhas pagas, isso daqui a alguns anos pode até gerar um perfil diferenciado desse trabalho. Social ou racial? Social e racial.